da ODS 2, a doutora Isabel Joné, penso que toda a gente conhece, é presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, é uma pessoa, é uma grande senhora, é uma grande referência em termos de combate à fome. Recebeu uma série de prémios, como o Prémio Personalidade Europeia, Prémio Mulher, Prémio Femina, entre outros. Por isso tenho um grande prazer de o cumprimentar. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar cá. Pronto, o professor Eugênio Fonseca é um grande amigo do Instituto, sempre disponível. Já nos conhecemos há algum tempo, o presidente de Caritas é uma pessoa que está sempre na primeira linha quando se trata da pobreza, quando se trata da fome, quando se trata de defender os mais desfavorecidos. Temos realmente uma grande sorte conseguir ter essas duas pessoas de grande relevância na área do tema de nosso webinar hoje. Queria também agradecer ao Instituto, estamos a fazer estes webinars já há algum tempo, que tem a ver com desenvolvimento sustentável. Hoje estamos no webinar no ODS 2, que é erradicar fome. Ai, nome de vez em quando difícil. Pronto. Eu não vou falar muito mais, porque obviamente estamos aqui todos para ouvir os nossos ilustres convidados. Só queria dizer que realmente a fome e a pobreza em Portugal nos últimos meses aumentaram, como toda a gente sabe, e temos tido mais problemas. Obviamente não temos dados, mas é um dos problemas enormes e com que nós temos obrigação de lidar. Eu não vou falar mais nada, gostava então de dar primeiro a palavra à doutora Isabel para, enfim, dar uma introdução primeira e depois passávamos para algumas questões. Doutora Isabel? Muito bem, então antes de mais, muito obrigada pelo convite, é um gosto, cumprimento as pessoas todas que estão neste webinar, também o Eugênio da Fonseca, que já é companheiro nestas lutas já há tantos anos e que partilhamos aqui um conjunto de desassossegos que não nos permitem ficar sossegados em tempos mais serenos, em tempos mais difíceis, mais desafiantes, como foi este do Covid-19, mas sobretudo desafiantes pela capacidade ou pela possibilidade de fazer coisas para ajudar quem mais precisa. E penso que este tema da erradicação da pobreza, aqui mais este tema do alinhamento pelo Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 2, que o Instituto Politécnico de Setúbal se propõe hoje abordar, é algo que tanto ao Eugênio da Fonseca, e tenho a certeza que partilha disto, como a mim pessoalmente, mas a tantas outras pessoas, perturba. E até, mais até, se calhar, do que nos limitarmos a tentar cumprir um objetivo de desenvolvimento, estamos a tentar permitir que haja pessoas que tenham uma vida mais digna, e sabemos que a alimentação é a base de qualquer processo de integração das pessoas numa sociedade, porque a alimentação é a base da vida. No caso do Instituto Politécnico de Setúbal, eu aproveito para deixar aqui um agradecimento, porque desde que o Banco Alimentar contra a Fome de Setúbal inaugurou, até com o seu primeiro presidente, houve uma estreita colaboração com o Instituto Politécnico de Setúbal, e recordo-me bem que várias soluções informáticas foram feitas até pelos alunos aí do Politécnico de Setúbal, naquilo que é para nós absolutamente determinante, que é o aproximar as comunidades, para até dar uma consciência às pessoas
daquilo que podem intervir no seu pequeno mundo. Nós hoje, com estes desafios que a internet nos coloca, muitas vezes perdemos a noção do pequeno mundo para acharmos que só existe um grande mundo. Mas o grande mundo só se faz de pequenos mundos, e os nossos pequenos mundos são a nossa maior envolvente, a nossa mais próxima envolvente, e eu diria que é o outro que connosco se cruza. No caso dos bancos alimentares, até a própria forma como nasceram os bancos alimentares é até um testemunho disso. Um dia um homem chamado John Van Engel foi à janela e viu uma mulher a mexer no caixote de lixo para dar de comer aos filhos, e achou que era uma tremenda injustiça que no século XXI houvesse alguém que tinha que mexer no lixo para dar de comer aos filhos. Telefonou a um amigo dele que era produtor de batatas, perguntando se não tinham excedentes de batatas, e nesse próprio dia tinha 2 caminhões de excedentes de batatas, produtos que iriam parar ao lixo, iam ser enterrados por razões comerciais e que podiam ser disponibilizados para quem ele precisa. E, portanto, a gênese do Banco Alimentar é alguém que se preocupa com o seu pequeno mundo, com a sua pequena comunidade, uma mulher que ele viu da sua janela mexer no lixo para dar de comer aos filhos. Então, com base nesta ideia, criou-se este conceito do Banco Alimentar contra a Fome, cuja missão é precisamente lutar contra o desperdício, porque há pessoas que têm fome. Lutar contra o desperdício de comida, exclusivamente de comida, e não distribuímos mais nada a não seja alimento. No caso de outro tipo de ajudas, temos outro tipo de respostas, como o Banco Bens Doados, o Banco de Equipamentos, a Entreajuda, a Bolsa do Voluntariado, mas o Banco Alimentar tem precisamente na sua missão exclusiva o combate ao desperdício alimentar para levar alimento à mesa de quem dele carece. E, infelizmente, em Portugal, há muitas pessoas hoje que precisam de ajuda alimentar. É quase estranho dizer-se isso no século XXI, onde vivemos todos ligados por computadores, todos nós estamos ligados por computadores, a maior parte de nós está nas suas casas. Eu estou aqui no Banco Alimentar porque nunca deixei de vir, tive o Banco Alimentar aberto sempre, e eu própria vim abrir o Banco Alimentar às 7h30 da manhã durante todo o tempo da pandemia, e portanto a maior parte de nós tem uma boa casa ou um bom sítio onde estar, boa, média, que seja. Muitos de nós temos telemóveis com dados e que nos permitem aceder pela internet a todo o mundo, mas depois à nossa beira há mulheres que não têm mães, pais, famílias que não têm comida. Ou há, ainda mais grave, porque se tem falado menos nisso, pessoas mais velhas que continuam a ter graves carências. E, portanto, nós temos um país muito empobrecido, mas, sobretudo, temos um país onde é difícil cortar os ciclos de pobreza. E nós temos em Portugal 1 milhão de pessoas que vivem com menos de 250 euros por mês e 2 milhões de pessoas que vivem com menos de 450 euros por mês, todos os meses. 19%, agora os dados mais recentes eram 18,3% da população portuguesa era pobre, mas quando a pobreza reveste a carência alimentar, essa pobreza é extrema, porque as pessoas não têm todos os dias aquilo de que necessitam para se alimentar, e ao não ter o que necessitam para se alimentar, não têm aquilo que necessitam para viver. Porque a alimentação é fonte de vida, sem comida não se sobrevive. Pode-se viver pior sem uma casa, pode-se viver pior sem computador, pode-se viver pior sem roupa, mas sem comida não se vive. Então, aquilo que temos vindo a fazer, e que é um grande desafio, é, por um lado, desde o primeiro momento em que já antecipávamos que iria haver um impacto enorme com esta pandemia, alertar a população em geral e os decisores políticos para a urgência de serem tomadas medidas que minorassem os efeitos na população, porque o Covid-19 teve uma particularidade terrível, é que afetou famílias e pessoas que habitualmente não se encontravam em situação de pobreza porque estavam com a sua situação bastante equilibrada, apesar de não serem ricos,
viviam de uma forma remediada com o orçamento familiar que dava para as suas despesas e para viverem razoavelmente. Aquilo que aconteceu foi que de um momento para o outro estas pessoas deixaram de ter qualquer rendimento ou remuneração. O seu rendimento familiar passou a zero. E passou a zero, em muitos casos, no dia 20 de março, mas passou com o estado de emergência, que se impôs pelas razões de segurança e de saúde pública, mas passou, em alguns casos, passou até de uma forma inacreditável, porque estas pessoas estavam a contar em vir a ter pelo menos os dias que tinham trabalhado nos primeira quinzena de março e nem isso lhes foi pago. Portanto, o resultado que era do seu trabalho, no caso das empregadas domésticas, isso foi em muitos casos foi assim, e houve despedimentos logo a seguir. Muitas vezes as pessoas que estão em situação de layoff não ganham hoje aquilo que necessitam para fazer face às despesas do agregado familiar e há muitas famílias que se encontram numa situação muito difícil. Foi por isso que primeiro alertámos e de imediato o Banco Alimentar veio alertar as entidades públicas para que rapidamente ia ser preciso fazer alguma coisa, sobretudo quando assistimos ao sussurrar de muitas respostas sociais. Muitas das respostas sociais que existiam fecharam de um dia para o outro também, porque tinham voluntários mais velhos, porque os espaços onde estavam inseridas tiveram que ser também encerrados, porque as creches, os infantários, os ATLs, tudo isso fechou e muitas destas famílias estavam até habituadas, tinham o apoio deste tipo de instituições de solidariedade social que foram encerradas. Então, foi preciso reestruturar a rede de apoio social e lançámos, com o apoio da Entreajuda, que foi uma instituição que fundámos há 16 anos, lançámos aquilo que designámos por rede de emergência alimentar. E tivemos muitos apoios. Por exemplo, no caso do Banco Alimentar de Lisboa, houve um apoio muito significativo logo desde o início da Cáritas Diocesana de Lisboa, até porque eu contactei o Sr. Cardeal Patriarca apresentando a rede de emergência alimentar, porque em Portugal a maior parte das instituições de solidariedade social são ligadas à Igreja Católica. E a assistência social é ligada à Igreja, seja as conferências de São Vicente de Paulo, os centros sociais paroquiais, as cáritas, etc. E num momento achámos que tínhamos que congregar. Primeiro, saber o que é que estava aberto e o que é que estava fechado. Segundo, congregar. E terceiro, aliar ou trazer para a assistência social a Junta de Freguesia, as câmaras municipais, para poder reconstruir uma rede que sussurrou. Ainda hoje, 3 meses passados, há muitas entidades que não reabriram as respostas. Há várias instituições e respostas sociais que ainda não recuperaram a totalidade do seu apoio. E, portanto, foi determinante, primeiro, conhecer aquilo que existia, segundo, congregar as respostas. Há muito a fazer. Há certamente muito a fazer. Em primeiro lugar, é preciso chamar a atenção para este problema e é preciso conhecer o problema. E, portanto, como esta rede de emergência alimentar foi criada com base em formulários online, rapidamente nós hoje temos até um retrato de quem são as pessoas que estão a pedir ajuda, mas também do encaminhamento que foi dado e da resposta que foi dada. E, portanto, juntámos muitos voluntários, e isso eu tenho que deixar aqui um agradecimento público. No início a rede de emergência alimentar tinha também um formulário para mobilizar voluntários e tivemos 1.144 pessoas a inscrever-se. Só esta rede de emergência alimentar veio buscar 70 pessoas, todas voluntárias, muitos delas jovens que tinham acabado o seu mestrado ou que estavam em tempo de transição entre o fim dos estudos e o início do trabalho, ou que foram dispensados de um trabalho que tinha recentemente começado, e portanto há muito que fazer.
É preciso alertar para que as pessoas não fiquem indiferentes. É preciso conhecer para que se possa orientar os poderes públicos para aquilo que sejam as medidas mais adequadas. Mas, sobretudo, é preciso não ficar indiferente. É preciso ter a certeza de que cada um de nós pode fazer a diferença, nem que seja com um olhar, com um sorriso, com aquilo que os católicos designam por compaixão, que é a capacidade que todos temos de nos colocarmos ao serviço, mas com amor, com a certeza de que os outros fazem parte de nós. Penso que aqui para a minha introdução seria agora suficiente, depois devemos ter perguntas. Muito obrigado para traçarmos essa imagem, sem dúvida, muito preocupante da situação atual. Naturalmente, espero que sim, espero que vamos ter muitas questões, espero que tenhamos tempo para responder tudo. Eu só quero dizer que quero agradecer o Banco Alimentar, porque é uma oportunidade para um instituto também envolver-se nestas atividades, e temos trabalhado durante imensos anos já com o Banco Alimentar, sempre, em todas as ações, temos estado presente, por isso nós é que temos a agradecer a possibilidade de participar nesta ação que é sem dúvida marcante na nossa sociedade. Eu vou dar neste momento a palavra ao ao professor Eugênio Fonseca. Muito obrigado, professor Eugênio, gostava que começasse. Não tem som, por favor. Professor Eugênio. Bom dia a todas e a todos. Permitam-me que um cumprimento especial para a doutora Isabel Joanet, para a doutora Bogoslava, e vou tentar complementar a intervenção da doutora Isabel Joanet, que se referiu à situação em Portugal, devidamente caracterizada pela sua experiência, também de longa data, mas o meu complemento ia no sentido de dar uma visão mais lata desta questão da fome, associando também à fome a subnutrição como resultado da pobreza. Porque todos estamos interligados e esta pandemia veio tornar isso bem explícito, porque às vezes no dia a dia nem sempre temos essa consciência. Nós somos seres interdependentes e aquilo que diz respeito ao próximo, inevitavelmente também terá que me dizer respeito a mim, porque, direto ou indiretamente, eu terei que sempre haver com alguma coisa que que esteja a suceder, a marcar a vida desse próximo. E eu sei que é muito diferente falarmos de números e sentirmos as realidades concretas, porque efetivamente o povo também diz que quem passa por elas é que sabe. E por vezes é preciso tocar por dentro estas situações para percebermos a profundidade do sofrimento que elas causam. Chegou agora o Sr. Presidente, também o saúdo. Muito bom dia. Bom dia. Então, mas eu não deixaria de referir aqui alguns números que recolhi das estatísticas das Nações Unidas para aqueles que estamos a refletir este grande problema, termos consciência do que é que estamos a falar. Por um lado, temos que saber que a fome é possível ser abolida do mundo. Até o ano 2015 fizeram-se alguns progressos, já no quadro dos Objetivos para o Milénio, que depois se vieram estender agora até 2030, não é? Mas desse esforço que foi feito, conseguiu-se diminuir o número de pessoas que no mundo eram atingidas por esse flagelo. Infelizmente, passado pouco tempo, a situação reverteu-se.
voltámos a ter uma situação maior em termos de indicadores e os números que tenho são de 2018, como é óbvio, não é? E esses números dizem que uma em cada 9 pessoas no mundo passa fome. E ao dizermos isto, estamos a falar de 821 milhões e 600 mil seres humanos. Outro número que me chamou a atenção, porque para além da fome temos a subnutrição. Há pessoas que, e no nosso país, como a doutora Isabel referiu, passam fome, mas muitas mais não têm refeições com os nutrientes suficientes para poderem criar condições no seu sistema de saúde que as defenda de doenças e que lhes dê até capacidades que têm nesses nutrientes as condições para elas poderem ser potencializadas. Estou a pensar mesmo nas capacidades cognitivas. Elas são muito determinadas pela forma como as pessoas têm acesso à alimentação e da forma como se alimentam. Ou como no meu caso, como se alimentam mal e, portanto, também são obesas. Também é um mal para a saúde, não é? Em termos de segurança alimentar, na forma mais moderada ou mais grave, nós temos no mundo 2 bilhões de pessoas. E para nós é sempre muito sensível a questão das crianças. Mesmo as crianças recém-nascidas, os bebés, nascem com baixo peso, quer dizer que a sua gestação teve anormalidades neste campo daquilo que era nutritivo, necessariamente nutritivo para a sua gestação equilibrada, nascem com baixo peso um em cada 7 bebés. Portanto, 20,5 milhões de bebés. E crianças menores de 5 anos, que nascem com estatura mais baixa para a sua idade, quer dizer também que não conseguiram, por via destas situações anómalas, ter um crescimento normal. Estamos a falar de 148,9 milhões de crianças. Depois, temos como causas disto, naquilo que eu posso analisar como causas, a doutora Isabel Joneiro referiu-se ao rendimento dos portugueses, porque sem dúvida que em muitos lugares do mundo, se não se tiver dinheiro, não se tem acesso à comida. Nós temos presentemente no mundo 2,800 milhões de pessoas que vivem com $2 por dia. E depois entramos no campo do desperdício. Enquanto que uns têm fome, outros desperdiçam os alimentos que são colocados à sua disposição. E em 2016, foi o único número que eu consegui obter, 4 bilhões de toneladas de comida foram deitadas para o lixo. Isto representa para a economia global um valor na ordem dos 750 bilhões de dólares. Portanto, números bastante significativos. As consequências da fome a nível mundial, algumas, felizmente, ainda não atingem, e esperamos nunca venham a atingir, os nossos concidadãos do nosso país, mas é preciso sabermos que em cada 10 segundos uma criança com menos de 10 anos morre de fome.
Todos os dias, cerca de 100 mil pessoas morrem de fome ou das consequências imediatas relativamente a essa necessidade que é primária. Mas eu também queria, para todos os que estamos a participar neste encontro, queria deixar alguns outros números que nos devem fazer pensar. Não é, de forma nenhuma, pôr em causa, mas perceber a disparidade, a desigualdade que leva à contradição daquilo que são as necessidades expressas nos números que revelei e agora estas que vou indicar. Em comida, para animais domésticos, só na Europa e também os Estados Unidos, gastam 17 milhões de dólares por ano. Na Europa, gastam-se 50 milhões de dólares em cigarros e 105 milhões em bebidas alcoólicas. No mundo, são 400 mil milhões de dólares gastos em drogas. 450 milhões em publicidade. E 780 mil milhões em gastos que têm a ver com armamento. Ora, primeira conclusão, não é por falta de dinheiro que não, as pessoas têm fome. O dinheiro existe, ele está distribuído muitas vezes por áreas, nomeadamente as últimas que referi, que até são gravosas também para a saúde das próprias pessoas. O que é que se pode fazer? Eu vou dizer aquilo que as Nações Unidas preconizam para a erradicação da pobreza. Mas depois gostaria de acrescentar algumas coisas até na linha daquilo que a doutora Isabel Joné disse. Primeiro, há que ter presente o apoio, e isto é no mundo inteiro, e também muito, muito no nosso país, porque temos sido altamente prejudicados até no desenvolvimento económico do nosso país, o apoio aos pequenos e médios agricultores. Porque são estes que muitas vezes mais se dedicam nesta área da agricultura à produção de bens alimentares ou de matérias-primas que dão origem a alimentos. E conseguir-se formas que eles possam produzir mais e com menos custos. Isto tem a ver com os regadios, tem a ver realmente com o acesso à água, tem a ver com os intermediários depois na distribuição dos alimentos produzidos. Depois, o fornecimento de alimentos em crises humanitárias. Como vimos no nosso país, e o Banco Alimentar nisso foi realmente exemplar, pela primeira vez, logo no mês em que se começou a sentir a crise, as pessoas vieram pedir alimentos, alimentação. Quer dizer que aquilo que ganhavam não era suficiente para fazerem poupanças que dessem para algum tempo poderem elas próprias adquirir alimentação. Estamos a falar daquilo que é o mais radical da situação de privação de recursos financeiros. Depois, outra medida é criar condições para combater a desnutrição. Não basta termos alimentos, há países, eu conheço alguns, que a própria natureza se encarrega
de ser muito pródiga em determinados alimentos, mas em 2 ou 3 alimentos que a natureza produz. Estou a pensar, por exemplo, São Tomé. São Tomé produz muita fruta-pão. É verdade que as pessoas alimentam-se muito a fruta-pão, enche o estômago, engana a fome, mas não é suficiente para a nutrição dessas pessoas. Depois, haver o maior dinamismo das economias locais. Isto faz-nos refletir quando temos uma globalização da economia. Como é que é possível, numa economia que se globalizou de tal forma, estarmos a falar de economias locais? O que eu penso que aquilo que percebo da proposta das Nações Unidas é que se consigam condições para criar dinamismos económicos a nível comunitário. Depois, muita atenção às alterações climáticas. As alterações climáticas têm sido altamente prejudiciais para podermos ter ou dar as condições à natureza que ela própria tem, mas tem sido prejudicada pelas alterações nefastas que o ser humano tem criado ao clima. Muitas dessas produções reduziram os seus ciclos produtivos por causa das secas ou então das cheias, em tempos menos oportunos. Depois, dar mais condições de participação às mulheres que estão a viver em meios rurais. Às vezes olhamos para o meio rural como se seja um meio menos evoluído, muito primário, face ao isolamento. Há riquezas muito grandes nesses meios que têm que ser, desculpe, estão evitadas, e as mulheres têm um empoderamento extraordinário para isso. E, portanto, dar mais possibilidade às mulheres, e nós vemos o sucesso que elas têm mesmo na área do empreendedorismo, a vários níveis, mas até aqui na área da agricultura, pela criatividade mais fina que elas evidenciam. E depois, como disse a doutora Isabel, promover uma maior consciência coletiva. Todos nós temos que saber que isto diz respeito a todos. Sempre que eu deito comida fora, alguém precisava dessa comida. Isto é uma consciencialização que passa pela educação, sem dúvida, mas tem que se tornar evidente através até dos meios de comunicação social. Eu acho que os meios de comunicação social deviam investir muito em abordagens educativas para certas formas de convivência, de vivência em comunidade, e esta era uma delas. Percebermos todos que sempre que deitamos comida para o lixo e não nos dispomos a transformar até essa comida para tornar esse desperdício que em termos domésticos surgiu, porque às vezes pode ser imprevisível, alguém que não apareceu, alguém que comeu menos, mas a capacidade de transformação para poder ser reutilizável. O combate ao desperdício é fundamental para que o alimento chegue a todos. E vou terminar dizendo isto. Também a erradicação da pobreza passa, para além da consciência coletiva, e quanto maior for esta consciência coletiva, maior consegue ser a pressão sobre o poder político, porque o que se nota muitas vezes é que não há vontade política para resolver isto. Os países mais avançados em termos de desenvolvimento vão muitas vezes a estes países pobres buscar matérias-primas para as transformar em alimentos que depois até devolvem esses países a preços que não são acessíveis às pessoas mais pobres e nem sequer contribuem para
o rejuvenescimento das áreas produtivas onde foram recolher muitas vezes indiscriminadamente os bens para poderem satisfazer as suas sociedades. Por último, a fome é um crime. Permitir que haja fome é um crime. Porque a fome, ou melhor, o direito à alimentação é um direito positivo. Está no cerne da condição de ser pessoa. Não é um direito que se veio a adquirir por uma maior evolução da consciência social que temos. Não. É um direito básico que está inscrito na Declaração dos Direitos Humanos, mas mesmo que se não estivesse lá, ele é um direito inerente, repito, à condição de ser pessoa, como a saúde, como o direito à educação, à habitação. São direitos que nem são necessários estarem em qualquer documento legislativo ou constitucional, por óbvios que são. E termino com uma afirmação de um bispo do século XIV, chamado Ambrósio, que já no século XIV dizia isto: a terra foi criada para o bem comum e para todos. Nós temos que ativar muito este sentido do bem comum. Falamos muito de cidadania, mas nós temos que começar a dar um passo em frente, porque a cidadania justifica-se na lógica da construção de um bem que a todos deve atingir. Porque vos rogais, ó ricos, a sua posse como direito próprio. A natureza não conhece ricos. Ela que a todos concebe como pobres. Não é dos teus bens que tu dás aos pobres, é uma pequenina parcela do que lhe pertence que tu lhes restituis. Realço isto, não é dos teus bens que tu dás aos pobres. Tu apenas estás a restituir uma pequena parcela daquilo que lhes pertence. Porque é um bem comum dado para uso de todos que tu usurpas só para ti. E terminar esta primeira abordagem com esta reflexão feita já no século IV. Muito obrigado. Meu professor, muito obrigada. Como sempre, é um prazer ouvi-lo falar. Eu gostava só de dar uma palavra ao Sr. Presidente, já que juntou-se a nós e, enfim, como tem apostado bastante nesta área de responsabilidade social, é só para nos cumprimentar. O Sr. Professor, por favor. Muito bom dia a todas e a todos. Naturalmente, cumprimento os nossos convidados, que desde a primeira hora se manifestaram disponíveis para partilhar connosco toda a sua experiência e, sobretudo, para nos fazerem, se quiserem, uma convocação cívica para este assunto. E, portanto, a doutora Isabel Jonet, o professor Eugénio Fonseca, é um prazer enorme ter-vos connosco a partilhar as vossas reflexões, mas, sobretudo, aquilo que tem sido a vossa ação no terreno, e aqui precisamos, perdoem-me esta crueza, precisamos mais de ações. As palavras também são importantes, porque as palavras mobilizam vontades, mobilizam as atitudes, mobilizam os decisores, mas sobretudo ações. E, especialmente no tempo que estamos a viver, este é particularmente sensível esta situação. E falarei, sobretudo, da situação que estamos a viver e que os nossos estudantes estão a viver, e onde tem sido, e ao longo do tempo em que sou presidente, passamos por várias situações complexas de estudantes a passarem fome. E estudantes do ensino superior que passaram fome e que, naturalmente, tivemos que mobilizar um conjunto de recursos, mas isto é algo que ocorre. E os nossos convidados tiveram a oportunidade de partilhar um conjunto de reflexões, de dados e, sobretudo, de ações no terreno, mas que nunca é demais
e esta reflexão, a última reflexão do professor Eugênio Fonseca sobre restituir às pessoas um bocadinho de nós, é algo que também nos tem movido na nossa ação. Nós vamos entregar na próxima semana 11 mil litros de leite ao Banco Alimentar, em Setúbal, resultante de donativos da comunidade. Participamos ativamente na recolha anual do Banco Alimentar e aquilo, sobretudo, que temos sentido é uma vontade cada vez maior da participação ativa da comunidade, quer sejam estudantes, quer sejam diplomados, quer sejam as famílias, nestas mesmas ações. E, portanto, esta é uma atividade fundamental e que, nos tempos que estamos a viver, se vai intensificar. A situação social provocada pela pandemia começa a fazer sentido, neste momento, que nós antecipemos situações graves, social, economicamente, que já estão no terreno, mas que vão naturalmente agudizar-se nos próximos tempos. Nós temos um programa denominado Unidos, também só a partir de voluntariado, para além de toda a ação social que existe. Já distribuímos apoio a mais de 30 estudantes e contamos rapidamente mais 10 estudantes para serem apoiados. E posso anunciar aqui em primeira mão, porque a notícia é de ontem à tarde, que junto de um conjunto de empresas estamos a tentar encontrar alternativas para o próximo ano letivo, porque percebemos que a situação se vai deteriorar de uma forma significativa. E sabemos também que as condições de acesso à ação social tendem em atenção os rendimentos do ano anterior, naturalmente que ainda não se verifica a redução total dos rendimentos que muitas das famílias estão a dar, mas iremos anunciar na comunicação social ainda hoje ou amanhã uma parceria com o grupo Rovensa, a empresa que adquiriu a antiga SAPEC, situada na região de Setúbal, e que vai conceder 40 bolsas de 1.300 euros para os estudantes carenciados do Politécnico de Setúbal. E na negociação que fizemos, houve uma preocupação do próprio grupo, e isso foi extremamente interessante, de não pagar apenas as propinas, que naturalmente, e elas para onde vão ter uma redução, vão passar para 697 euros, mas garantir também a alimentação adequada, os transportes e algum apoio para o estudo. E, portanto, também aqui algo que as próprias instituições têm que ter uma preocupação cada vez maior nessa consciencialização junto da sua comunidade, seja ela os docentes, os não docentes, os diplomados, mas também as partes interessadas, que é essencial para que nós consigamos garantir as condições mínimas de sobrevivência. E, portanto, agradecer mais uma vez a presença de todos e manifestar todo o nosso empenhamento permanente na criação de condições de dignidade humana para que todos possam naturalmente estudar e, neste caso concreto, ter acesso a um bem básico que todos deveríamos ter. Muito obrigada, Sr. Presidente. Fico muito feliz e muito orgulhosa que o nosso Instituto está proativo nesta atividade. Eu retive de intervenções dos nossos convidados a ideia de interligação, daquela ideia que estamos todos ligados, estamos todos juntos e uns influenciam os outros. E este é um dos aspectos principais que tem a ver com a sensibilidade para os problemas. O professor Eugênio já falou muito sobre essa situação, a sensibilidade de todos, individual, porque são as pessoas que fazem as políticas, que influenciam o poder, que enfim, basicamente participam como sociedade civil nessas atividades todas. Uma questão para a doutora Isabel: o que é que nós podemos fazer mais? O que é que pode-se fazer mais para aumentar essa sensibilidade? Através de órgãos de comunicação, através dos governos ou das políticas? Doutora Isabel, qual é que é a sua opinião? Doutora Isabel Joné?
Hoje em dia penso que até é mais fácil chamar a atenção para um conjunto de questões, desde que haja interesse em divulgá-las. E a maior parte das vezes esse tipo de notícias não é interessante divulgá-las, ou porque é politicamente inconveniente, ou porque é socialmente penalizador, ou porque nós próprios, muitas vezes, na nossa vida, quase que preferimos não ver. E é esta capacidade de fazer com que os outros vejam quase com os olhos do coração, precisamente porque os outros fazem parte de nós próprios e porque, até de uma forma egoísta, quando os outros vivem melhor, nós próprios vivemos melhor, que eu acho que é possível, até utilizando os meios que estão hoje à nossa disposição, de veicular. Muitas vezes há milhares de partilhas de histórias e de posts completamente idiotas, mas é raro nós termos até uma sensibilização dos jovens de uma forma completamente obstinada, direi esta palavra, porque há um interesse público de levar de uma forma transversal através da educação e através dos meios que estão ao seu dispor, este combate que nos deve convocar a todos. Se nós não estivermos juntos no combate à pobreza, nós não conseguimos dar a volta à situação, mas mais até do que isto, se não estivermos juntos na atenção ao outro, não conseguimos que fazer com que a nossa sociedade não se torne mais fechada. É fácil nós, e até esta altura da pandemia obrigou-nos a fechar dentro das nossas paredes, e eu tenho a certeza que muitas das pessoas não viu mais do que as notícias do Covid, séries e jogos, e não se preocupou tanto com as consequências de pessoas que não tinham pão na mesa. E, portanto, acho que é realmente urgente trazer para os currículos académicos esta preocupação, seja com trabalhos que são propostos e que são realizados, mas que são avaliados, porque há muitos alunos que fazem trabalhos, mas que nunca chegam a ser avaliados e, portanto, não são considerados nos currículos, mas seja também através do voluntariado. O voluntariado na área social permite aproximar à realidade da intervenção social e, através dessa, à realidade da pobreza e da luta contra a pobreza. E há escolas, por exemplo, o Instituto Superior Técnico, no curso de Engenharia Informática, no tempo do professor Rui Cruz, tinha uma obrigatoriedade para concluir o curso de os informáticos, os jovens da informação de informática e eletrotecnia, fazerem obrigatoriamente 40 horas para poderem concluir o seu curso. 40 horas de voluntariado numa instituição, e esta era uma parceria com a Entreajuda, que lançou a Bolsa do Voluntariado, que é hoje o maior site português de voluntariado. Nós arranjávamos a estes jovens todos 40 horas de voluntariado numa instituição que não tinham nada a ver com informática. Eles não podiam ser informáticos. Eles tinham que ter um conhecimento da realidade da atividade da instituição, mas não na informática, para os retirar daquilo que era até o seu dia-a-dia, mas para os aproximar da realidade da instituição, para que no final dessas 40 horas eles pudessem até propor soluções informáticas. Então, mas não ficando completamente concentrados naquilo que é apenas as suas qualificações. Poder depois pôr a render os seus talentos e as suas qualificações, mas não antes, sem fazer o diagnóstico. Então, há um conjunto de iniciativas que eu penso que através da educação e através dos mais jovens podem ser promovidas se houver vontade política. Mas também se a sociedade inteira se mobilizar nesse sentido.
E isso é que muitas vezes eu não vejo esta mobilização, porque o tema da pobreza é um tema que nos incomoda. É um tema que nos incomoda e que até quase que preferimos, por vezes, não ver para não ficarmos incomodados. Então, acho que há aqui muito a fazer em termos de mobilização cívica. Acho que este tipo de webinars que o Instituto Politécnico de Setúbal está a promover chama precisamente a atenção para os pontos, mas depois pode até mobilizar todas as pessoas do Politécnico para intervirem de uma forma ativa. Muito obrigada, doutora Isabel. Temos aqui o nosso presidente, temos aqui alguns alunos, estou a ver aqui o Bruno Fragueiro. Fica aqui um desafio. Não sei se o professor Eugênio queria acrescentar alguma coisa para depois darmos possibilidade. Sim, não, por favor. Não sei se vou acrescentar, pelo menos reforçar. Esta intervenção tem que, na minha perspectiva, tem que ter 3 níveis. Que eu chamo o nível básico, o nível institucional e o nível estrutural. O básico é aquele que acontece na relação entre as pessoas. Nós vimos isso agora a propósito do Covid, como pessoas até se mobilizaram para terem, para com o outro, atenções solidárias e conseguirem, sobretudo, que o exemplo, aquelas que estavam confinadas por serem grupos de risco, não lhes faltasse o necessário para poderem estar devidamente seguras em casa, portanto, levando alimentos, etc. Portanto, eu acho que esta proximidade, só através dela se consegue aquilo que a doutora Isabel Joanet apela, é que se pode vermos primeiro o que está próximo, conhecermos a realidade que nos está próxima. O exemplo que o presidente do nosso instituto deu é uma evidência. Há uma realidade, há que ir encontrar soluções para ela. Portanto, estamos a falar ao nível da intervenção básica, que está ao alcance de cada cidadão. Depois temos a intervenção institucional. A intervenção institucional passa pela organização de pessoas que se juntam com determinados ideais e objetivos, até direcionados para situações muito específicas e que se prontificam de forma solidária, generosa, a colocar-se ao serviço das causas que têm uma dimensão maior do que aquela que pode estar ao alcance de cada cidadão. Mas é necessário que haja uma melhor articulação entre todas estas instituições. Porque quando esta articulação não se consegue, há sobreposição. Muitas vezes, aquelas pessoas que não têm ainda a disponibilidade por respeito humano de se dirigir às instituições, essas ficam para trás. Essas ficam mesmo esquecidas. E depois, muitas vezes, estamos todos a responder ao mesmo problema, há outros problemas que ficam de fora. Portanto, para que as instituições sejam mais eficazes e ganhem eficiência nos recursos que têm, deve haver uma maior articulação e conseguirmos mesmo um determinado planeamento para não deixarmos nenhuma área a descoberto. Porque nesta questão da pobreza e da fome, já vimos que há também uma interdisciplinaridade muito grande. Eu penso que não há nenhuma área do saber que não tenha a ver com estas questões. Já foi aqui referido pela doutora Isabel, a informática, as tecnologias, a ecologia, a saúde, a educação, portanto, tudo aquilo que é saber tem algum contributo para dar. E depois aquilo que eu chamo estrutural. E no que eu chamo estrutural,
eu não quero ser pessimista, mas estou perfeitamente convencido que estas duas, a básica e a institucional, continuarão a ter muitas dificuldades na sua ação e às vezes até há desânimo. Está aqui uma pergunta no bate-papo que eu gostaria que fosse para debate, tem a ver até com essa fragilidades que muitas vezes acontecem, porque nós estamos dominados por um sistema económico que cria todas as condições para algo que está por dominar na sociedade. Eu desejava muito que esta grande crise, tanto pandémica, sanitária, como a económica, que ainda muito está para vir nessa área, fosse realmente uma oportunidade. Não podemos estar mais 100 anos à espera de outra crise, para que o modelo económico se repense. Nós estamos, a Caritas, o Banco Alimentar, estamos no chamado terceiro setor ou no sector da economia social. Encontrou-se este agrupamento para fazer distinguir, porque estas organizações produzem riqueza também produzem riqueza. A assistência que fazem, a promoção que fazem, etc., produz riqueza, e às vezes não se olha para essa dimensão, mas eu gostava mais de ver o social na economia, que a economia que nos rege, que tivesse uma componente que fosse mais humanizada, tivesse mais em função das pessoas e não em função de determinados grupos, a obtenção de lucro a qualquer preço, etc. Agora, por aqui, eu estou a tentar meter-me com a Adamastor, que é muito, muito complicado. Mas também estou convencido, enquanto não houver uma mudança nesta área, no modelo socioeconómico, que se rege por aquilo que todos conhecemos, dificilmente criará raízes, aquelas dimensões que nós vamos fazendo, que muitas vezes passam por ser apenas pensos rápidos em problemas que merecem uma intervenção cirúrgica para que se acabe com esse mesmo problema. E, portanto, eu penso que não vamos estar à espera da mudança de modelo económico, de forma alguma. Como disse o professor Pedro Mindinhos, vamos pelas ações mobilizando outros, que vejam que, a partir das ações que vale a pena investir, que vale a pena partilhar o tempo, vale a pena partilhar o que se tem, ao mesmo tempo que as instituições tenham uma ação credível na sociedade para que entusiasmem outros a virem para as instituições ou a criarem outras instituições que possam fazer falta, mas tudo isto terá sempre muita dificuldade na sua ação se não houver um outro modelo civilizacional que não aquele que estamos a viver. Muito obrigado. O professor Eugênio, não podia estar mais de acordo consigo. Vamos deixar a oportunidade de alguém participar. Não temos muito tempo, mas mesmo assim acho que era de aproveitar as duas pessoas de grande referência que temos aqui para algumas questões. Eu posso lhe dizer que é um último caso, é um caso, um bom exemplo que a economia colapsar sobre si mesma. Ou seja, como nós todos estamos interligados e como todos os aspectos sociais depois têm influência na economia, um dia, se não houver uma mudança, a economia vai colapsar sobre si mesma, porque não é sustentável esta forma. Eu não sei se há alguém que gostava de participar na discussão ou colocar alguma questão, e imagino que as questões são muitas. Nós não temos muito tempo, estou a ver aqui algumas participações, não sei quem é que está a coordenar isso do ponto de vista logístico, não sei se temos alguém que neste momento quer intervir, porque está aqui uma série de comentários. Por exemplo, aqui temos o comentário da Rita Rosa,
A Rita Rosa fez aqui um comentário grande, não sei se queria acrescentar alguma coisa em relação àquilo que escreveu, muito interessante, uma abordagem bastante profunda. Rita, alguma questão? Sim, muito bom. Ok, obrigada. Muito bom dia, doutora Flávia. Já foi minha professora nos anos em que ela estudei no IPS, assim como o doutor Domingues. Portanto, estou um bocadinho em casa. Sim, coloquei aqui uma questão que, na verdade, é algo pertinente. É assim, cá em África, ou seja, falar da fome, da erradicação da fome e da pobreza, e não falar um bocadinho do que se passa em África é um bocadinho contrassenso, porque digamos que a África é o continente de alguma forma mais afetado. A minha preocupação maior muitas das vezes nós temos vontade de ajudar, temos recursos, não muito, mas podemos sim ajudar, e se calhar ou diariamente ou mensalmente. Mas o nosso quesito fica na questão de que há muita falta de honestidade com algumas organizações que trabalham diretamente com estes bancos alimentares, Caritas, ONGs, ou seja, não cumprem. A gente dá ou montante em dinheiro ou bens alimentares, mas, no entanto, nunca chegam ao todo a quem realmente precisa. Então, com este ciclo de roubos e desvios, será possível um dia a gente conseguir eliminar a fome, sobretudo nestes países que mais precisam, e, no entanto, onde se verifica mais este desvio de meios e de bens doados? Podemos não conseguir ajudar diretamente, né? Ou seja, trabalhar diretamente com as associações, mas podemos ter este compromisso de que mensalmente ou ao final de cada temporada ir à organização A ou B e C e deixar os nossos meios. O que é que acontece? As pessoas que lá trabalham estão muito bem de vida, têm os melhores carros possíveis, as melhores casas, a gente vai lá deixar nossos donativos. No entanto, quando a gente chega a casa, continua a ver pessoas a comerem na rua, no contentor de lixo, a procurar algo para comer, a vasculhar o lixo, e é um bocadinho contrassenso. E se há continente que é muito favorecido nestas campanhas, é a África. Há montantes exorbitantes que são dados pela ONU, pelas várias organizações, para esta questão, mas, no entanto, no terreno não se verifica, estamos sempre para trás. E eu gostaria de saber como é que o Banco Mundial e as Caritas têm lidado com esta parte deste quesito, que é os desvios dos bens doados. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. Bom, Rita pôs aqui um dedo na ferida, sem dúvida. O professor Eugênio quer comentar esta intervenção. Professor, por favor, Eugênio. Era exatamente a propósito desta intervenção que eu já tinha lido no bate-papo e que referi há pouco, que eu queria pronunciar, porque é uma questão muito pertinente. Parabéns à doutora Rita por a colocar. Em primeiro lugar, independentemente da África, é preciso não embarcarmos, às vezes, em avaliações que não dispõem, carecem bastante de fundamentações objetivas relativamente à idoneidade das instituições. Que as há, mas não são todas. E aqui no nosso país, muitas têm sofrido pela generalização que se faz das suspeições sobre a idoneidade das instituições, o que leva muitas vezes a que pessoas não se queiram envolver porque não querem ser adjetivadas de oportunistas, de malfeitores. Agora eu digo que as há, mas deixemos isso à justiça e que a justiça atue. E deveria atuar mesmo, explicitando as razões em que levaram a justiça a atuar, para que não fiquem todos no mesmo barco. Temos que estar todos no mesmo barco, mas não deve ser por isto. Portanto, esta era a primeira nota que gostaria de deixar. A segunda, a Rita tem toda a razão.
infelizmente, nem sempre aquilo que é doado para as pessoas mais pobres do continente africano, que a seguir à Ásia é o continente mais pobre, daquele número de 821 milhões, 256 milhões é do continente africano, gente que passa fome. É verdade que não chega. E podem ser várias as razões. Uma das razões é logo a condição de grande pobreza do país. Quanto mais pobre é o país, mais fácil é se ingrar a corrupção. Logo desde as alfândegas. Quantas vezes se mandam contentores com produtos que levam um tempo infinito a ser desalfandegadas, porque, entretanto, desculpa a expressão, têm que ser escovilhadas para ver o que é que interessa àqueles que estão na alfândega. E eu sei do que estou a falar porque a Caritas tem sido já avisada nisso. E depois esses produtos até vão aparecer nos chamados mercados negros, naquela economia informal, que se traduzam depois em dinheiro para esses que se sonegaram aquilo que não lhes pertencia. Segundo, por vezes, as instituições investem muito na estrutura e não tanto nos bens. Uma instituição que gasta mais dinheiro na estrutura do que no objetivo pela qual se constituiu, não está a cumprir a sua missão. Um exemplo, os voluntários das Nações Unidas, que geralmente vão para esses países, oferem rendimentos que são escandalosos relativamente aos rendimentos dos países. Não estou a dizer que tenham que receber as compensações iguais, porque têm outras exigências, mas há que haver aqui uma certa coerência para que sejam acreditados no trabalho que fazem. Portanto, na Caritas, e há pessoas que não compreendem muitas vezes isso, se existe o bem que aquele país necessita num país mais próximo, nós não vamos mandar daqui, porque se gasta muito dinheiro em transportes, em taxas, então damos o dinheiro à instituição a quem confiamos a gestão da ajuda para que compre no país. Por exemplo, aconteceu-nos com as cheias da Beira. A Beira foi afetada, mas Maputo, a economia funcionava normalmente. Então, não fez sentido nenhum não enviámos para lá contentor nenhum, porque as alfaias agrícolas, tudo que foram compradas em Maputo. E quando Maputo não tinha, ia-se à África do Sul, porque saía tudo muito mais barato. Depois, acho que há um exagero de paternalismo de determinadas instituições relativamente a esses povos dos países mais pobres. O que nós temos que fazer é capacitar as pessoas desses países para que elas sejam as construtoras do seu futuro. Porque depois gera-se uma coisa que é terrível, que é a subsidiodependência desses Estados mais pobres dos países que não são tanto. Esta é outra razão. Depois, a questão que aborda, que é realmente muito chocante em países tão pobres, às vezes verem-se sinais exteriores de riqueza que deixam um certo azedume nas pessoas e até, muitas vezes, gera violência. Pois é muitas vezes isto tem muito a ver, na minha ótica, também existe no nosso país. Também existe muitas vezes no nosso país. É que as pessoas são medidas não pelo que são, mas pelo que têm ou pelo poder que possuem. Isto atinge os pobres também.
Nós muitas vezes, há quem critique os pobres porque têm um telemóvel. Ora, hoje, se eu digo a alguém, que não é o caso, mas se eu digo a alguém que não quer telemóvel, há alguém que me vai dizer a mim, tu não és deste tempo. Tu és primitivo. Também se me dizem a mim que eu sou mais gente se tomar o pequeno almoço no café, enquanto outra gente não me disser que isso não é importante, porque o importante é ter condições para administrar bem os poucos recursos que tem, porque isso depois vai influenciar outras coisas, eu quero ser gente e vou tomar o pequeno almoço ao café. Portanto, esta sociedade de consumo muitas vezes obriga as pessoas a terem tipo de comportamentos que não são compreensíveis. Houve uma palavra que a doutora Isabel Jonet aplicou há pouco e que é fundamental. E há gente que tem um bocadinho de repulsa a essa palavra porque a interpreta no sentido depreciativo, porque efetivamente muitas vezes na ação não é utilizada bem. Se chama compaixão. E a compaixão é aquele sentimento, não de pena, não de dó das pessoas, mas aquele sentimento que me faz meter-me dentro delas e tentar perceber o problema nessa dinâmica de estar por dentro delas. E, por exemplo, não sei se sabe, se conhece, mas há uma afirmação, entre outras, nos escritos sagrados judeo-cristãos, que já os antes de Cristo tinham esta máxima: não faças aos outros aquilo que não queres que façam a ti. Então, nisto tudo, há uma coisa que é fundamental, que é o respeito e a defesa da dignidade do outro. Professor Eugênio, eu peço desculpa a interromper, mas a professora... Já tinha acabado. A doutora Isabel vai ter que sair. Eu queria dar a oportunidade de uma palavra final e agradecer imenso a sua disponibilidade. Eu sei que neste momento deve estar cheia de trabalho, por todas as razões e mais algumas, e que nós percebemos, mas gostava de dar a palavra final, por favor, e agradecer mais uma vez. Está sem som. Apenas para agradecer ao Instituto Politécnico ter organizado esta reflexão, também dizer a todas as pessoas que se sentiram interpeladas em participar, que por vezes esta interpelação é o suficiente até para podermos ser impelidos à ação. E se ficarmos apenas sentados sem fazer nada e não nos sentirmos minimamente impulsionados, não conseguimos gerar mudança. E a definição até dos ODS vem propor ações concretas e vem mostrar exemplos que são de atividades, de iniciativas, de campanhas, de programas, de parcerias que geram impacto no mundo, gerando maior sustentabilidade em todas as suas vertentes, seja social, seja ambiental, seja, diria eu, até aproximando ou harmonizando o mundo onde estamos a prazo, porque foi confiado pelos nossos netos, para que todos possam aqui ter um bom lugar e deixar um lugar ainda melhor. E, portanto, estas sessões fazem as pessoas pensar. E as escolas devem pôr as pessoas a pensar. Não devem fazer com que as pessoas sejam meros autómatos embrutecidos que já não pensam. E, portanto, queria apenas agradecer o convite, dizer que para mim é sempre um privilégio estar em sessões com o professor Eugênio da Fonseca, porque nos obriga a pensar para além do nosso dia, e também agradecer as questões que foram colocadas e o interesse. Tenho pena, mas realmente hoje em dia os meus dias são curtos para tudo aquilo que me é pedido, e queria só deixar esta saudação final à professora, também ao Instituto Politécnico, por não baixar os braços e refletir
para nos fazer pensar. Obrigado. Obrigado, doutora Isabel, também. Doutora Isabel, muito obrigado. Eu penso que posso dizer, o Sr. Presidente já não está cá, mas penso que pode contar com o Instituto para as ações que precisar e dar-nos a oportunidade de participar nas ações. Eu acho que nós é que temos a agradecer essa oportunidade que está a ser criada por Banco Alimentar. Muito obrigada pela sua participação. Sim. Eu não sei, acho que já passamos um pouco de tempo, mas não sei se há mais alguma questão. Eu acho que nós podíamos falar o dia todo sobre esses assuntos, porque são tão importantes e tão pertinentes e é tão agradável ouvir sempre o professor Eugênio. Não sei se há mais alguma questão que querem colocar, eu acho que já estamos um pouco fora. Professora Bogoslava, está aqui Rui Neves, Madeira, a utilizar que nestas discussões é inevitável vir sempre ao de cima o ditado chinês. Sim. Eu acho que quando não nos orientamos no sentido de ensinar a pescar, na promoção das pessoas, nós fazemos assistencialismo. Não fazemos assistência. E às vezes aplica-se a palavra assistencialismo, e há gente com grandes responsabilidades em fazer opinião, muitas vezes fala de assistencialismo quando aquilo que está a acontecer é assistência. O assistencialismo é não ter esta predisposição, não ter no horizonte este ideal de ensinar a pescar. Mas cuidado, é que mais uma vez vamos entrar numa fase em que se calhar é preciso dar o peixe para que as pessoas não percam a força, nisto estou a falar, dar alimento, dar condições de habitação, para que as pessoas não percam a força anímica, para que quando se surgir a cana de pesca, poderem pegar nela. Porque vamos passar por uma fase, penso que a partir de setembro, lá para meados também do primeiro trimestre do próximo ano, em que as canas de pesca vão faltar. Estou a falar de trabalho. Mas há canas de pesca que podem-se fazer ao mesmo tempo da assistência com essa necessidade de promoção. E aqui entram as nossas escolas, com ações que podem valorizar os conhecimentos, que não são automaticamente uma possibilidade de proporcionar rendimentos financeiros, mas cria mais-valias para que as pessoas, quando aparecer a cana pesca, possam pegar nela e lançá-la logo com um belo isco, que é as suas competências, ao rio. E agora, na modernidade, acrescentamos, como vocês conhecem já, mais uma coisinha ao ditado chinês. E depois é preciso fazer com que haja peixes, a chamada ecologia integral. Agradeço ao Dr. Rui que deixa este alerta, porque é fundamental. Não perder de vista, dar o pão, mas sempre perguntar à pessoa sempre, porquê é que não tens pão? Não é só dar-lhe o pão, é porquê é que não tens pão? E depois ir com ela, tentar acabar com as causas que a fazem não ter pão. Professor Eugênio, muito obrigado. Fico muito satisfeita que estamos a gravar esta sessão. Com certeza que poderá ser depois ainda revista por muita gente, porque é um tema tão importante que, como disse, podíamos falar o dia todo. Eu acho que a organização já me está a dizer que já estamos a ultrapassar todos os limites. Não sei se temos a acabar. Penso que sim. Muito obrigada a todos, foi uma participação muito interessante. Eu, como sou da economia social, estes temas apaixonam-me sempre, por isso agradeço muito. O professor Eugênio, como sempre, um grande prazer ouvi-lo. Agradeço muito a todos a participação. Um abraço para a África, para muito obrigada, doutora. Agradeço a todos que estão aqui presentes e que não tiveram a oportunidade muito de participar, porque realmente os temas eram tão importantes e tão estruturantes
que era complicado dar a oportunidade de participar a todos, mas agradeço muito a vossa participação. Espero que havemos ter outras oportunidades de discutir esses assuntos, ou mais em pormenor, ou mais em geral, e muito obrigada a todos pela presença.